Deus. Santo és o teu nome, Jesus, glória a Deus. Abra as vossas Bíblias no livro de Lamentações de Jeremias. Aleluia. Capítulo é o 3, versículo 29, é o tema da campanha. Estamos no 6º dia, aleluia, Jesus, desta campanha. Na próxima sexta-feira estaremos fazendo entrega e na seguinte teremos o agradecimento. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 29. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Todos encontraram, diz amém. Amém. Alguém da procura, diga espere por mim. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo é o 29. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Engrandecido e santo és o teu nome, ó Pai. Santo, santo, santo és o teu nome, Jesus, glória a Deus. Podemos ler de glória a Deus, igreja. Lamentações de Jeremias, para ninguém ficar perdido, né? É o capítulo 3, versículo 29, que diz assim: ponha a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, a tua santa palavra, Senhor Jesus, foi lida diante da tua igreja. Eu peço, meu Deus, ao Senhor agora que me tome em tuas mãos, ó Pai, conforme a tua vontade e o teu querer. Pai, perdoa as minhas falhas, Jesus querido, e venha me usar, meu Deus, para a glória do teu santo nome, ó Pai. Que o Senhor venha crescer, meu Deus, e eu venha diminuir. Coloca, meu Pai, as tuas palavras em meus lábios agora e fala com a tua igreja em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado seja Deus. O título dessa leitura tem na minha Bíblia assim. Somente pelo título a gente consegue entender todo o capítulo, né? Que diz assim: a tristeza de Jeremias. Ele convida o povo a reconhecer o seu pecado e a voltar para Deus para obter misericórdia. Aleluia. Então, pelo título, nós podemos ver o porquê dessas palavras do profeta Jeremias, o porquê que ele falou essas palavras. Nós vemos que tem o livro de Jeremias e em seguida tem as lamentações de Jeremias. Ou seja, no livro de Jeremias nós podemos ler que ele passa todo o livro exortando o povo ao arrependimento, né? Ele passa pregando, aleluia, Jesus, contra o pecado do povo, falando para o povo se arrepender, falando do juízo de Deus, né? Então nós podemos ver que em todo o livro de Jeremias, Jeremias apregoava batendo nessa tecla, né? Arrependa-te, volta-te para Deus, se consertem, ouça a voz do mestre, né? E após o livro de Jeremias, nós entramos aqui então, Lamentações de Jeremias. O porquê da lamentação de Jeremias? Porque Jeremias pregoava e o povo ainda continuava com o coração duro, né? Continuava pecando contra Deus. E aquilo entristecia o coração de Jeremias, da mesma forma que entristecia o coração de Deus. Nós podemos ver que Jeremias ele é conhecido como profeta chorão, né? Por quê? Porque ele chorava, ele sofria por ver a rebelião do povo. E além de saber e ver a rebelião do povo, ele sabia também das consequências que aquele povo sofreria por causa das suas rebeliões. Então ele exortava, ele apregoava, ele chorava, ele ensinava, e ele via o povo continuando caminhando para colher as consequências dos seus pecados e não voltavam atrás.
Então, após Jeremias muito ensinar, e ver que o povo não recebia as suas palavras, ele deu então esse conselho, né? Coloque a tua boca no pó, talvez assim ainda haja esperança. Ou seja, enquanto ainda não aconteceu, volta-se para Deus. Enquanto ainda é tempo, volta-se para Deus. Enquanto ainda é esperança, coloque a boca no pó e se humilha na presença de Deus, para que vocês não venham colher as consequências das suas ações. Ou seja, o Senhor dá a todo homem, a toda mulher, o livre-arbítrio, né? Para fazer o que bem quer. Cada um escolhe o que bem quer fazer, aleluia, da tua vida, mas sempre o Senhor levanta alguém para falar: olha, isso vai trazer consequência. Olha, isso vai te levar à perdição. Olha, isso está te levando para o abismo. Mas o Senhor levanta alguém para pregoar, para interceder, para sofrer por aquelas almas. Mas, porém, a decisão final é de cada um, né? Cada um escolhe. Nós podemos ver, por mais que o profeta chorasse, por mais que o profeta ensinasse, por mais que ele falasse, ele não podia mudar, aleluia, o que estava para vir. Por quê? Porque o povo não se arrependia, porque o povo não se voltava para Deus. Ou seja, as únicas pessoas que são capazes de impedir as consequências na tua vida dos seus atos é as próprias pessoas. Por exemplo, para você entender melhor essa palavra, se eu caminho para o abismo e estou caminhando para lá, o Senhor vai fazer eu ter conhecimento do que eu estou fazendo. Ele vai fazer eu ter conhecimento que eu vou colher a consequência das minhas ações. Mas se, porém, no meu coração eu colocar: eu não estou nem aí, eu vou continuar pecando, eu vou continuar fazendo, então o Senhor dá o livre-arbítrio, contando que você tenha conhecimento das consequências das suas ações. Por quê? Porque o Senhor, Ele é justo. O Senhor, aleluia, Jesus, Ele ama cada um de nós. Então Ele não vai deixar ninguém se perder de qualquer maneira ou perecer por falta de conhecimento, não. O Senhor sempre levanta alguém para ensinar, para falar, para pregoar. Agora, se o homem tem o coração duro para não atender o chamado e não ouvir a voz de Deus, aí já não é culpa de Deus. Porque Ele sempre levanta os seus. Por mais que o mundo fosse assim ruim, vamos dizer assim, né? Mataram os profetas de Deus, não ouviram as suas vozes, mas em tempos e tempos o Senhor continua levantando para pregoar. Ainda que muitos percam as suas vidas para isso, o Senhor continua levantando para falar: olha, Jesus ama, Jesus quer salvar, mas é necessário que vocês se arrependam, é necessário que vocês mudam as suas ações, é necessário que vocês voltem atrás. O Senhor sempre levanta alguém para falar, mas ao final de tudo, a escolha é nossa. Porque a Bíblia diz que a salvação, ela é individual. Cada um prestará contas de si mesmo a Deus. A mãe não vai salvar o teu filho não vai salvar a mãe, esposa não vai salvar o teu esposo, né? Não vai, porque cada um vai prestar contas a Deus pelas suas obras. É individual. Uma mãe não vai perecer por causa do pecado do teu filho. Uma esposa não vai perecer por causa do pecado do teu marido, não. Porque a salvação é individual. Mas o Senhor sempre levanta alguém para falar que é necessário se consertar para que todos possam obter a vida eterna. Nas palmas glorifica o Rei Jesus. Aleluia. Então, ao final de tudo, aí muitos dizem: o Senhor que vai escolher se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno. O Senhor quem vai escolher se eu vou ser salvo ou se eu não vou ser. Não. O Senhor, Ele é justo. E Ele abriu diante de nós, a Bíblia fala que Ele deixou duas portas. Uma que conduz à vida eterna e outra que conduz à perdição eterna. E a escolha quem faz não é Jesus, não, somos nós mesmos. Ele nos concedeu o livre-arbítrio de escolher viver para nós e colher as consequências no final dos tempos, ou viver para Cristo e obter a vida eterna no final dos tempos. Porque se nós vivemos para nós mesmos, nós vamos satisfazer a nossa carne.
Nós vamos satisfazer os nossos desejos, nós vamos satisfazer a nossa vontade, mas sabendo, porém, que no final as nossas escolhas terão as suas consequências, e consequências duras essas que serão uma eternidade. Não tem tempo mais para se redimir, não tem tempo mais para se arrepender, não tem tempo mais para clamar por misericórdia, não. O tempo de você escolher é o agora. É enquanto Jesus Cristo te dá fôlego de vida. A Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. Então, enquanto você tem vida, você pode decidir a qualquer momento da tua vida o tanto que Jesus é bom. Que independente do que você fez, independentemente do teu passado, independentemente das tuas obras, a partir do momento que você fala, Senhor, eu quero mudar de vida, você tem vida. Você tem vida, e enquanto tem vida, você tem esperança, você tem oportunidade de se arrepender e alcançar salvação. Mas necessário é que tenhamos vida. Por que eu estou falando isso? Porque existe religiões a qual diz que a pessoa que morreu sem estar preparada para este momento tem um purgatório, né? Tem um lugar lá onde a pessoa vai pagar não sei o que para se purificar, e depois de algum tempo ela vai para o descanso eterno. Mentira do diabo, para roubar a salvação da humanidade. Porque vamos dizer assim, se passou a vida sendo impuro, não tem como se purificar após a morte, não. Porque após a morte, a tua eternidade já foi definida. Você escolhe ela aqui, enquanto você tem vida. Enquanto você abre o teu olho, enquanto você respira, você pode falar, Senhor, eu te aceito. Senhor, eu me arrependo. Não importa o teu pecado. Alguns olham para si e falam, Senhor, mas eu pequei tanto, eu fiz tanta atrocidade, eu fiz tanta maldade. Você tem vida, tem oportunidade de salvação. Não importa quanto te julguem, não importa quantos te olhem com olhar de desprezo, não importa enquantos olham para você e duvida da tua comunhão para com Deus, porque a tua comunhão para com Deus é entre você e Deus. Você tem que mostrar para Deus que está arrependido, porque Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua mente. Então, se o ser humano duvidar de você, fazer o quê, né? O importante é você ter a tua consciência que precisa mudar as tuas obras diante de Deus. É importante você ter a consciência que tem que se purificar diante de Deus. Muitos podem olhar para você e falar, depois de tanto que pecou, depois de tanto que lambuzou no mundo, essa pessoa que fez tantas coisas, viveu da pior forma e agora se dizer crente. Eu quero falar que a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para este. Então você não tem que se preocupar se o mundo te condena. Por que vai preocupar com a condenação do mundo se Jesus Cristo está te libertando? Se Jesus Cristo está te dando vida? Se Jesus Cristo está te dando nova oportunidade? Por que ficar preso nas palavras das pessoas, sendo que você tem essa palavra que liberta e é ela que garante a tua salvação? Mas palmas glorificam o nome do Rei Jesus. Aleluia. Louvado és o teu nome, Jesus. Então a preocupação que você tem que ter é com a tua salvação. Hoje ainda é dia de você se arrepender. Hoje ainda é dia de você colocar a tua boca no pó em sinal de humilhação e falar, Senhor, eu quero mudança. Senhor, eu quero renovo. Senhor, eu quero transformação. Senhor, eu vou ser uma nova pessoa em tua presença. Hoje é dia. Talvez até hoje você pensou ou fez coisas que desagradassem a Deus. E o Senhor manda falar para ti que mais um dia de vida Ele te concedeu. Olha que já estamos chegando ao final de mais um dia e você tem fôlego de vida. Sabe por que você tem fôlego de vida? Porque o Senhor está te dando mais uma oportunidade. Porque o Senhor não quer condenar a tua alma ao inferno, não. Pelo contrário, pela tua alma Ele pagou um preço de sangue. Pela tua alma Ele muito sofreu. Enviou muitos homens, muitas pessoas de Deus que deram as tuas vidas em resgate também da tua alma por apregoar a palavra. Muitas pessoas morreram.
Sabe para quê? Para que a palavra continuasse sendo expandida. Olha, Jesus ama os teus profetas, né? Amava de um amor tão imenso. E ainda assim ele enviou, vai lá, apregoa lá a minha palavra, né? E muitos morreu, derramou o teu sangue. Então eu digo para você, muitas pessoas a qual Jesus morreu por eles, aleluia, e amou eles profundamente, também entregaram as tuas vidas para que essa palavra continuasse a ser pregada. Sabe o que é isso? É amor e zelo pela alma da humanidade. O Senhor Jesus quer que cada alma venha a se salvar. O Senhor quer que cada alma venha chegar, aleluia, Jesus, ao arrependimento, enquanto ainda há vida. Jesus pagou um alto preço por cada um de nós. Não vamos jogar no lixo, aleluia, o sacrifício de Jesus. Não vamos jogar no lixo tantas tentativas a qual o Senhor fez e continua fazendo para que nós venhamos a nos arrepender. Quantas pessoas têm levantado sobre a face da terra, sendo desprezado, chicoteado, zombado, e ainda assim continua falando do amor de Jesus. Sabe por quê? Para que você venha se examinar. Hoje em dia, falar a verdade é motivo de piada, né? No mundo que nós estamos vivendo hoje, um homem de Deus, uma mulher de Deus que abre a tua boca para pregoar a verdade, hoje é zombado. E ainda assim muitos continuam fazendo isso por amor a Jesus Cristo, por amor à tua alma. Então é necessário que você venha se examinar. Por quê? Porque o tempo está se acabando. Nós estamos vendo que a cada dia mais as coisas estão se apertando, as coisas estão dificultando. Nós podemos observar servos e servas de Deus passando luta, passando dificuldade, mas ainda assim estão grudados ao pé de Jesus. Ainda assim estão falando do amor de Jesus. Mas por que isso, irmã? Porque nós estamos vivendo tempos do fim. E o Senhor ainda continua levantando os seus para, independente da luta, do sofrimento, continuar falando para que mais almas ainda venham a se salvar. Então não jogue no lixo a oportunidade que Jesus está te dando. Muitos não têm mais como, né? Vamos dizer assim, reconhecer, porque já se foram, partiram sem salvação. Muitas pessoas têm descido à sepultura sem salvação. Por quê? Porque tem endurecido teus corações, né? Para a voz de Deus. Tem endurecido, aleluia, os teus corações para os ensinamentos de Deus. Alguns querem viver o mundo, outros querem viver para Cristo entre meios, né? Vou viver um pouquinho para mim e viver um pouquinho para Jesus. Não tem como. A Bíblia diz que você tem que negar-se a si próprio. Você tem que crucificar a tua carne por amor a Cristo. Não tem como você pensar, eu vou até apregoar, mas tem isso aqui que eu gosto, que eu não vou abrir mão. Tem isso aqui que ainda me prende. Se te prende, já está errado, né? Se você mesmo fala, não, isso aqui ainda me prende, ainda me seduz. Então você sabe que está preso. E quem está preso precisa de libertação verdadeira de Cristo Jesus. Mas palmas glorificam o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado és o teu nome, Jesus. Então é tempo de você colocar a tua boca no pó. Pedir, Senhor, salva minha família, né? Senhor, salva as almas. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia da humanidade. Porque ainda estamos vivendo um tempo a qual ainda tem esperança, né? Então coloque a tua boca no pó em favor de si próprio, em favor das almas, em favor da tua família. Porque o tempo está se acabando. E se você não falar do amor de Cristo para as pessoas, vamos dizer assim, até mesmo para o teu círculo ali de convivência, se você não orar por eles, se você não pagar preço por eles, se você não jejuar, mesmo tendo conhecimento da verdade, pode ter alguma cobrança sim para você. A Bíblia diz que as suas mãos é lavada de um sangue quando você anuncia a verdade, né? Você falou. E assim como o profeta Jeremias fazia. Ele falava, ele apregoava, ele ensinava, ele chorava. E ainda assim aquele povo estava com os teus corações duros. Ele falava das consequências.
Muitas pessoas hoje não querem mais saber das consequências do pecado, né? Igual o irmão pregou esses dias, que é só falar: Jesus te ama, né? Jesus te ama, Jesus morreu por ti. Muitos recebem essa palavra: ai, Jesus me ama, morreu por mim, que maravilha, né? Mas quando fala é necessário você renunciar a si próprio, já começa a andar um pouquinho para trás, né? Aí quando fala é necessário você largar o mundo, aí já começa: ei, é crente fanático, não vai dar certo não. Quando você fala: olha, tem que abrir mão das vaidades deste mundo, então já começa a falar: não, esse aí não é nem fanático, esse é louco, né? E já começa a olhar com um olhar de desprezo. Por quê? Muitos hoje querem ouvir somente palavras, vamos dizer, doce, né? Quer ouvir somente lisonja. Mas a Bíblia diz que o nosso Senhor, Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. A Bíblia diz que o nosso Senhor é a rosa de Saron, então a rosa também tem os espinhos, né? Então nós temos que saber que não é tudo facilidade, não. Nós temos que negar a nós próprios. Nós temos que nos humilhar e reconhecer a nossa necessidade diante de Cristo. Colocar a boca no pó é sinal de humilhação e arrependimento. Então nós temos que anunciar a este mundo que o tempo está próximo. Se não receber, fazer o quê, né? Fazer igual o profeta Jeremias: podemos sofrer pelas almas que estão perecendo, podemos chorar por elas, mas a decisão final é de cada alma. Às vezes estamos dentro da mesma casa com uma pessoa, convivendo, né? Entre família. É tão difícil olhar para aquelas pessoas que nós amamos e ver que estão caminhando para o abismo, ver que estão caminhando para o inferno, ver que estão se perdendo a cada dia mais, e você tentar abrir o olho daquela pessoa e aquela pessoa ainda te achar um ignorante, né? Ainda te achar uma pessoa difícil de lidar, ainda achar você uma pessoa difícil de conviver, sendo que você está anunciando para tentar salvar aquela alma das consequências das suas ações. Isso era o que o profeta fazia. O Senhor falava para ele, ele tinha uma comunhão com Deus, e o Senhor falava: olha, vai vir mal sobre este povo. E ele falava as profecias, né? Ele falava o que estava para acontecer, e ele sabia que estava vindo, e ele tentava acordar aquele povo, para que o povo pudesse entender como ele entendesse, pudesse ver como ele vesse. Mas porém aquele povo, com seus corações duros, se pecavam e se lambuzavam a cada dia mais. Mas porém, aquele que fala a verdade pode sofrer, mas está lavando as tuas mãos diante de Deus. Não seja um rebelde de deixar o teu amor carnal, vamos dizer assim, físico, falar mais alto do que o amor de Jesus Cristo em você. Como assim? Eu não vou falar essa palavra porque é dura. Eu sei que é o pecado dessa pessoa, vai doer na ferida, então eu não posso tocar. Você tem que falar. Você não vai lá ficar cutucando um dia após o outro. Você não vai ficar caçando contenda e confusão, não. Mas o Senhor vai preparar a ocasião para você apregoar para aquela pessoa que da forma que ela está, ela vai perecer. Que se Jesus vier neste exato momento, ela vai para o abismo. Não tem como dizer simplesmente: Jesus te ama, Jesus morreu por você. Mas Jesus morreu para quê? Foi somente para nós falar para as pessoas: ó, irmã, Jesus te ama. Não, Jesus morreu para que elas viessem ser salvas. E para que elas possam ser salvas é necessário que você anuncie a verdade. É necessário que você apregoa contra as coisas deste mundo. Ainda é esperança. O Senhor manda você abrir a tua boca e falar a palavra de santidade. Não seja covarde. Mas o Senhor te levantou para anunciar as boas novas. Não deixe as aflições ou as lutas deste mundo te parar, não. Mas abre a tua boca, continue a clamar, continue a anunciar, continue a falar do amor de Jesus. Aquelas pessoas que estão à tua volta, pague um preço em oração e sempre que tem oportunidade, fala do amor de Jesus. Porque foi esse o exemplo a qual este homem de Deus, aleluia, nos deixou apregoar. Falar do amor de Jesus, sofrer pelas almas. Porque sofrer pelas almas, irmãos, eu quero deixar claro, não é simplesmente, vamos dizer, dar lapada e eu amo, não. Não
é simplesmente isso, faz parte? Faz, porque verdade é verdade dela, ai de ti se desfazer dela, né? A verdade é que liberta, vamos dizer assim, conhecereis a verdade vos libertará. Mas você prova que ama a alma quando você ora por ela, quando você jejuma por ela, quando você chora por ela, quando você vê ela caminhando para o mal e o teu coração dói por ver ela se perdendo. O teu coração, aleluia, se machuca por ver as almas se perdendo. Mas se porém você não consegue sentir este sentimento, talvez você não esteja amando profundamente. Porque aquele que ama, ele sente. Ele vê uma pessoa se distanciando. Não é simplesmente, vai, é um rebelde. Não, igreja. Se você ama aquela alma, você tem que chorar por ela. E se isso está te faltando, irmão, eu não consigo chorar. Está faltando amor no teu coração. Está faltando amor verdadeiro. Talvez você simplesmente fale, você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai pro... É muito fácil falar isso, mas você tem amado profundamente as almas a ponto de não querer que ela vá para o inferno? A ponto de sofrer imaginando aquela alma no inferno? Você sente isso? O teu coração está dessa maneira? Você vê um desviado, vamos dizer assim. Você não sente no teu coração a necessidade que aquela alma tem que voltar? Ou você simplesmente fala, tem que voltar, viu? Mas pouco está se importando para ela, né? Volta se quiser, já falei que amor é esse. Irmãos, a Bíblia diz que o amor é sofredor. O amor é sofredor. Então se você ama as almas, você sofre por elas. Você chora, você paga um preço, você se humilha a Deus por elas. Então você que está de pé, vamos dizer assim, olha a tua volta, né? E vê aquele que está caído. Não olha somente com um olhar de julgamento. Não olha somente com um olhar de desprezo. Não olha somente com um olhar para chicotear, não. Você vê aquele que está fraco. E no momento você está, graças a Jesus Cristo, hoje eu estou forte. Não despreze aquele que está fraco. Se você está forte, Jesus está te sustentando. É para você sustentar também aquele que está fraco. É para você ajudar aquele que está gemendo. Não é simplesmente para olhar, desprezar, criticar, não. Mas o amor verdadeiro é você sentir a aflição, a dor, a necessidade do teu próximo. E você tenta de toda forma por aquela alma. E quando você vê que mesmo com todos os seus esforços, aquela alma vai se perdendo, então fica aquela dor no teu coração. Era assim que o profeta ficava. Pode ver que ele chorava por aquelas almas, ele era chorão, ele sofria por elas. Porque, Senhor, eu estou falando, as almas estão se perdendo, ele sofria. Não era simplesmente, quer ir para o inferno que vá, não quer obedecer que não obedeça, não, irmãos. Vamos amar uns aos outros. Assim como Cristo Jesus nos amou, assim como Ele nos ensinou. Vamos orar uns pelos outros, vamos orar pelos nossos familiares, vamos orar por todos. Porque aquele que está fraco, e você tem observado, não precisa falar, comentar, né? Somente vai para o joelho. Se você comentar com alguém, é alguém que você vê que também está, vamos dizer assim, de pé na presença de Cristo, que está forte. Fala, irmã, senti que fulano está fraco. Aquela pessoa está precisando de oração. Vamos levantar a campanha por ela? Ela não falou nada, mas eu tenho visto no olhar que ele está triste. Eu tenho visto na forma de se comportar, essa pessoa mudou. Então ela está precisando de oração, ele está precisando de oração. Vamos levantar a oração, mas sabe o que tem acontecido? Muitas vezes, hoje em dia, dentro da igreja, triste dizer, mas está sendo cada um por si. Está sendo cada um com os seus problemas, né? Misericórdia. E não foi dessa maneira que Jesus Cristo nos ensinou, não. Se Cristo tocar no teu coração, de chegar na irmã ou no irmão, a qual você vê que está passando aflição, você vê que mudou, falar, irmão, estou orando por ti, desanima não. Vai vencer, né? A prova vem, mas ela passa, fica firme. Mas não fica somente olhando de lado e falando, mas irmã, está estranha. Mas o irmão... Aí aquela pessoa que já entrou na igreja assim, Jesus me sustenta hoje. Aí tá ali, aí olha pro irmão, vê...
Olha para o outro lado, matando as almas, tirando as almas da presença de Cristo. E tem muitos que ainda Cristo já deu um grau a mais. Se Cristo te levantou, não é simplesmente para você julgar e condenar, não, mas é para você pagar preço pela alma, como você está vendo, que é uma alma necessitada. Porque Cristo tem amor e zelo por esta alma. E eu quero te falar que Jesus Cristo derramou preço de sangue por essa alma. Ai de ti se não fizer nada por ela. Porque o maior preço Jesus Cristo já pagou. Mas ai de ti se não fizer nada por aquela alma que você está vendo, que está gemendo e morrendo ao teu lado, e você vendo e deixando morrer. Agora, irmão, eu fiz tudo o que eu pude, irmão, eu conversei, irmão, eu orei, irmão, eu chorei junto, né? Irmão, Jesus é testemunha, amém, realmente, Jesus é testemunha. Eu quero te falar isso, Jesus é testemunha de tudo. Da mesma forma que Ele é testemunha quando você julga, da mesma forma que Ele é testemunha quando você apedreja, da mesma forma que Ele é testemunha quando você despreza. Jesus é testemunha. Então seja verdadeiro com Cristo e com você mesmo. Porque hoje em dia, poucos são os que oferecem um ombro, né? Para aqueles que estão necessitando. Às vezes a irmã fala assim, eu não vou falar meu problema para ninguém, vou falar aqui somente com o Senhor, e ali vai para a igreja. E ela está ali quietinha no cantinho dela, e outros olham, mas aí começa, misericórdia, mas não é papel de crente não. Você vê que o irmão está diferente, trata ela da mesma maneira. Se você está vendo que o irmão está agindo diferente, trate ele da mesma maneira, se possível com mais amor ainda, e mostra para ele que você é uma pessoa acolhedora, que você é uma pessoa hospitaleira, porque esta é a função do crente. É isso que Jesus manda. Então vamos ter cuidado para que, ao invés de estarmos ganhando almas, nós não estarmos perdendo as almas de Cristo, né? Vamos ter este cuidado. Não despreze, não lance pedras, não julgue, ou diga assim no sentido de, mas a irmã está estranha. Não, julgar o pecado dentro da palavra é uma coisa, eu digo julgamento próprio. Eu acho isso, eu acho aquilo. Eu estou falando que não devemos julgar, julgamento próprio. Agora, julgamento da palavra é obrigação do crente, né? Está dentro da palavra, irmã, condena, irmã, isso aqui está escrito e pronto. Se a pessoa acha ruim fazer o quê? Está escrito. Mas agora eu digo julgamento próprio. Eu acho que a irmã, eu penso que o irmão, deixa esse eu acho para lá, deixa esse eu penso para lá. Vai ajudar aqueles que estão necessitados. Jesus está querendo de nós nessa noite que nós venhamos ganhar a nós próprios para Jesus e também ganhar as almas de Jesus. Garanta a tua salvação obedecendo e também a salvação daqueles que estão à tua volta, como? Falando a verdade, exortando, abraçando, sendo compreensivo, hospitaleiro, amoroso, amor verdadeiro. Se você não consegue sentir amor no teu coração, igreja, alguma coisa está errada. O amor é sofredor. Se você vê no livro de Coríntios, né? Se eu não me engano, 1 Coríntios, você vai ver o tanto que o amor é uma coisa completa, né? O tanto que o amor é uma coisa bonita. E dessa forma, e às vezes nós pensamos, eu amo, né? Eu amo. Falar é fácil. Mas você tem verdadeiramente amado o teu irmão? Você tem verdadeiramente amado a tua irmã? Olha, a Bíblia diz que aquele que fala que ama a Deus e não consegue amar o teu irmão, olha só, aquele que diz que ama a Deus, a quem ele não vê, e não consegue amar o teu irmão, a quem ele vê, esse tal é mentiroso, né? É mentiroso, nele não está a verdade. Se você não consegue sentir, se compadecer, sofrer pelo teu irmão, sentir as aflições profundamente, uma coisa é você saber que a irmã está passando uma coisa e só falar assim, irmã, né? Uma coisa é isso, mas outra coisa é você sentir no teu coração verdadeiramente a necessidade da irmã. Você se colocar no lugar do irmão, né? Meu Deus, tá difícil pro irmão.
É uma situação complicada, né? Vamos pedir a Deus para dar força, porque só Jesus mesmo para sustentar a irmã numa situação dessa. É só Jesus para capacitar o irmão numa situação dessa. Não é fácil. Não vamos, aleluia, invalidar a luta do irmão, vamos dizer assim, porque ele sabe o que aquilo está custando para ele. E às vezes o teu olhar, julgamento, isso é nada. Isso é manha, isso é frescura para você, né? Talvez você está numa estrutura assim, vamos dizer. Hoje você não está fraco, você está mais forte, então para você pode ser frescura. Mas para aquele que está fraco, está matando aos poucos uma coisinha que você julga desse tamanhozinho. Então tenha cuidado. Vamos amar verdadeiramente uns aos outros como Cristo nos amou. Vamos ser unidos verdadeiramente. Vamos ser a igreja de Cristo verdadeiramente. Arrependa-te aonde você errou. Arrependa-te aonde você caiu. Arrependa-te aonde você está em falha e comece a fazer diferente a partir de hoje. Porque crente, para ser salvo, ele tem que estar enquadrado nos ensinamentos de Jesus. E hoje Jesus está trazendo essa palavra à igreja para que você faça uma autoanálise em você próprio, porque ainda há esperança, ainda há esperança. Jesus Cristo não voltou, Ele ainda não te chamou, então ainda há esperança para você. E se há esperança para você, Ele está trazendo essa palavra para você se examinar. Como está o teu coração? Como está a tua mente? Como está a tua língua? Né? Vamos fazer uma auto-reflexão. Pensa aí um pouquinho. Tem alguém da igreja que eu tenho percebido esses dias. Força a tua mente aí um pouquinho neste momento. E como tem sido a tua ação para com essa pessoa? Como tem sido as suas palavras, como tem sido o seu gesto, como tem sido o seu comportamento, tanto diante dela quanto você está diante de Deus. Como tem sido o seu comportamento em favor dessa alma, a qual você está vendo que está enfraquecendo, a qual você está vendo que está morrendo, a qual você está vendo que está se cansando, vamos dizer assim. Como tem sido o seu comportamento diante disso tudo? Ajude esta alma. Lave as tuas mãos no sangue desta vida, vamos dizer assim, né? Faça a tua parte. Irmão, eu ajudei. Louvado seja Deus. Essa pessoa vai se erguer, vai se levantar em nome de Jesus. Mas se porém você olhou e não fez nada, ai de ti. Se Jesus trouxe algo à tua memória neste momento, corre atrás enquanto é tempo. Faça diferente enquanto é tempo. Se você sabe que alguém se afastou da igreja porque você fez algo a qual não devia ter feito, dobre o teu joelho, se arrependa, se humilha e vai atrás dessa pessoa, tentar trazer de volta para a casa de Jesus Cristo. Irmã, eu falei com aquela pessoa, realmente eu falei dela, né? Realmente eu fofoquei no nome dela. Realmente eu caluniei, realmente eu zombei, realmente eu critiquei, realmente eu sorri. Tenha cuidado. Irmã, mas a irmã quis sair por conta dela. Não é dessa maneira, igreja. Se você tem parte, você tem parte. Não isenta a tua parcela de culpa. Seja humilde verdadeiramente e reconheça: eu falhei com aquela alma, eu poderia ter feito mais por ela, eu poderia ter me esforçado mais por ela, mas eu deixei ir, eu não me importei. E como está aquela alma hoje? Como está aquela vida? Por isso eu digo, se você vê alguém fraco na igreja, ajude ele, né? Ajude ela. Antes que seja tarde, ela se desvie ou até mesmo aconteça algo pior. Ajude, irmãos. Você tem a missão de ganhar almas para o reino de Deus. Jesus te chamou para ganhar almas para o reino de Deus. E você está executando o teu ministério de ser um ganhador de almas. Você está executando. O Senhor não te chamou simplesmente para falar palavras bonitas.
O Senhor não te chamou simplesmente para ser elogiado, não. O Senhor te chamou para ganhar almas, resgatar almas do pecado. Você tem noção a responsabilidade que é isso? Jesus te chamou para tirar as almas da mão do inferno, do capeta, do Satanás. Foi para isso que Jesus te chamou. Para você ir lá, brigar por ela, no bom sentido, e tirar ela da mão do inimigo. O diabo está matando na depressão, mas eu vou fazer a missão de Jesus e vou lá pregoar para ela. Eu vou ganhar aquela alma. O diabo está acabando com aquela vida nas drogas, mas eu vou lá, eu vou ganhar aquela alma para Jesus. O diabo está escravizando no crime, mas eu vou orar, eu vou jejuar por aquela pessoa. O Senhor vai resgatar. Isso é resgatar as almas das mãos do Satanás. E essa é a tua missão, crente. O Senhor não te chamou simplesmente para andar com a Bíblia debaixo do braço, não. O Senhor não te chamou simplesmente para se apresentar como crente, não. Mas o Senhor te chamou para verdadeiramente ser um crente em Cristo Jesus. Fazer a diferença, ganhar almas, pagar o preço, chorar, gemer pelas almas. E você tem feito isso? Falar é muito fácil, criticar é muito fácil, condenar é muito fácil. Mas eu quero falar que a tua principal missão é ganhar almas. E não espalhar as almas através das suas críticas, julgamentos pessoais, né? Não, mas é ganhar almas. Agora, como eu digo, para não ficar sombra de dúvida, apregoar a palavra, apregoar a palavra. Se a palavra revela pecado, a Bíblia diz que ela veio para isso, né? Ela traz à luz o pecado, então não tem jeito, Bíblia é Bíblia. Eu digo acerca de julgamentos pessoais. É isso que eu sempre apregou contra, né? Então você tenha cuidado. Antes de fazer os teus próprios julgamentos acerca da vida do irmão, acerca da irmã, né? Tenha cuidado. E se ainda assim você vê que uma alma está morrendo, né? Ah, mas a irmã era firme, mas está mudando. Se você está vendo que ela está mudando, que ela está morrendo, cuidado também com os julgamentos, né? Antes do julgamento, vai lá, abrace, ofereça amor, carinho. E Deus vai te dar uma oportunidade de você falar de verdade com aquela pessoa. Não é simplesmente a pessoa estar lá morrendo e você... Ó, irmã, sim, assim, vira a cara. Assim não, irmão. A pessoa já está morrendo, já levando, nunca mais veio, né? Ou às vezes, Senhor, eu queria tanto, pelo menos um abraço, pelo menos uma palavrinha, né? Eu queria tanto, eu sei que eu não estou lá essas coisas não, mas por misericórdia eu queria que o Senhor manifestasse o amor, por isso que eu fui na igreja hoje. E às vezes é só, irmão, não é assim não, irmãos. Às vezes não é isso que a alma está necessitando. Tem a hora de dar o puxão? Tem. Tem a hora de dar a correção? Tem. Mas tem a hora de falar palavras brandas. Tem a hora de oferecer palavras de força, de apoio, né? De levante, vamos dizer assim. Então seja um verdadeiro servo de Jesus e aprenda. Peça a Jesus para discernir. Senhor, não deixa eu matar a alma, não. Me ajuda, né, a ganhar almas. Me ajuda a ligar aquelas que estão feridas, a levantar aquelas que estão caídas. Senhor, me ajuda. Peça a Deus discernimento para você ser um ganhador de almas e não um assassino de almas. Amém, igreja? Amém. Eu não sabia que a palavra seria nesse sentido, mas estamos glorificando o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu não sabia que a palavra seria nesse sentido, tanto que eu fiz o meu estudo aqui, né? Certa vez falei para a irmã Ziza, eu gosto de fazer o estudo sempre que eu vou apregoar. Aí ela diz assim, mas você faz o estudo, chega lá e ainda sai diferente, né? Porque às vezes eu planejo tudo, irmãos. E se vocês lerem, tá aqui meu caderninho. Foi totalmente diferente de tudo que eu planejei, eu escrevi. Nada do que eu escrevi aqui no caderno. Foi um estudo dentro dessa palavra, com exemplos, né? Vamos dizer assim, versículos. Mas não foi assim que o Senhor quis falar, né? O Senhor me tomou e eu tentei algumas vezes tomar o rumo para ir para aqui, mas o meu Jesus não deixou, porque Ele queria falar do jeito dele. Não era do jeito que eu queria falar, do jeito que eu planejei, mas foi do jeito que Jesus quis falar com a igreja. Então receba essa palavra no teu coração, porque não veio de mim, mas veio diretamente do trono do Pai. Mas palmas, glorifica o nome do Rei Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus.
Levante suas mãos ao alto e fala comigo assim: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que nos deu vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais palmas, glorifica o nome do Rei Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Me faz saber, o Espírito Santo de Deus, aquele que revela e não se engana, uma pessoa que encontra-se aqui em nosso meio. E essa pessoa que o Senhor me mostra é uma irmã. O Senhor manda falar para essa irmã que o Senhor tem grande plano, Ele tem grande plano na vida dessa irmã. Me diz o Espírito Santo do Senhor que Satanás luta há muitos anos com essa pessoa para que não venha se concretizar. Satanás coloca pensamentos a qual só Jesus conhece, vamos dizer assim, para que essa pessoa não venha se entregar verdadeiramente a Jesus. Porque Satanás sabe a obra que Jesus tem na tua vida e a forma que Ele quer te levantar. E todas as vezes Satanás tem se levantado para que não se cumpra. Quando ele vê próximo, ele vem com sua astúcia, faz alguma coisa, te seduz novamente e tira da tua mente coração. Mas o Senhor manda falar para ti: você só está viva até hoje, tu sabes que diversas vezes eu te livrei da morte. O Senhor manda falar para ti: diversas vezes Satanás tentou te matar, e você sabe disso. E todas essas vezes o Senhor Jesus colocou a mão, e Ele manda falar para ti: não endureça o teu coração para o meu chamado, porque o amanhã não te pertence. Dessa forma o Senhor manda entregar para uma pessoa. Irmãos, deixando claro que eu não estou dizendo que ninguém vai morrer amanhã ou depois não, né? Para depois não vir dizer: se eu não aceitar Jesus eu vou morrer. Não, estou dizendo isso não, para não ficar mal entendido. A revelação é: o amanhã não te pertence. Isso, ou seja, não faça plano que você talvez nem vai executar, né? Então não jogue fora as oportunidades que Jesus Cristo está te dando. Esse é o sentido dessa palavra. Quer de Deus? Agora, se você vai morrer ou não, só Cristo sabe, né? Ele não me revelou não. Quer de Deus? Eu conto 1, eu conto 2, não vai querer? Irmã Ada, toma posse, em nome de Jesus. Mais palmas, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Me faz saber ainda o Espírito Santo de Deus, aquele que revela e não se engana. Uma pessoa que está aqui em nosso meio, que você tem pedido a Deus uma direção, uma irmã, você tem pedido a Deus uma direção, e o Senhor manda falar para ti: eu te concedo essa direção e falo mais forte ao teu coração nesta noite. Quer de Deus? Um mistério. Você pede a Deus uma direção, o Senhor manda falar que Ele te concede direção, falando forte ao teu coração nesta noite. Quer de Deus? Eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3, não vai querer? Não manifestou as mãos. Mais palmas, exalta e glorifica o nome do Rei Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Me faz saber ainda o Espírito Santo de Deus, aquele que revela e não se engana. Um irmão que encontra-se aqui em nosso meio. O Senhor está repreendendo uma enfermidade no estômago desse irmão. Eu vi como se marcasse um X. E o Senhor manda falar que está repreendendo uma enfermidade no teu estômago. Irmão Gabriel, toma posse em nome de Jesus. Mais palmas glorifica o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Me faz saber ainda o Espírito Santo de Deus, aquele que revela e não se engana. Uma pessoa que encontra-se aqui em nosso meio. E essa pessoa que o Senhor está me mostrando é uma irmã. O Senhor mandou falar para essa irmã dessa forma: continua entre mim e você, somente ora, porque eu estou recebendo. Uma pessoa, algo entre você e Deus. O Senhor manda falar: continua assim, entre mim e você, apenas ore, porque eu estou recebendo. Quer de Deus? Eu conto 1, eu conto 2. Irmã Roberta, toma posse em nome de Jesus. Mais palmas glorifica o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A revelação que o Senhor acabou de me dar me faz saber o Espírito Santo de Deus, aquele que revela e não se engana, um irmão. Me diz o Espírito Santo do Senhor que Satanás tem lutado contra a vida desse irmão. Satanás projetou diversas vezes fazer muitas coisas na tua vida, né? Para abalar a tua estrutura, um irmão.
Mas o Senhor manda falar para ti: tu estás de pé porque eu te sustento. E o Senhor manda falar para ti: continua neste caminho e eu continuo a te sustentar. Satanás já preparou diversas vezes laços terríveis, para esse irmão. Mas o Senhor manda falar que ele tem te sustentado. E Satanás não executou na vida desse irmão, porque Jesus é na vida desse irmão e tem o sustentado. E manda dizer dessa forma: somente continue neste caminho e eu continuo a te sustentar. E não se conclui o que o diabo tem para fazer na tua vida. Ele tenta te abalar de toda maneira. Mas o Senhor manda falar que o importante é que Ele está contigo e te dá a vitória. Quer de Deus? Eu conto o nosso irmão lá atrás. Isso, do lado do irmão Antônio. Toma posse em nome de Jesus. Mais palmas, glorifica o nome do Senhor.